junto comigo, estarmos lendo, quem puder, estar lendo a palavra de Deus. Quando a Aline, em 2 Timóteo, capítulo 1, se você está em casa e está procurando, eu vou esperar um pouquinho e eu vou contar que quando a Aline mandou o convite para mim, e ela disse, olha, é uma palavra para os pais. E eu olhei para o tema e disse, céu, é para lá que eu vou. Esse é o tema da festividade do infantil aqui em Rio Largo. Todo o campo de Rio Largo, no sábado, terá congresso infantil aqui. Traga o seu filho para junto comemorar o Dia da Criança na presença do Senhor. Sábado, pela tarde, estaremos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor a partir das 2h30 da tarde, 14h30 da tarde. E no domingo, 18h30, certo? Não me esqueçam. Sábado você tem um compromisso e domingo também com o seu filho aqui, certo? E eu fiquei imaginando e pensando e procurando e perguntando ao Senhor, Senhor, o que eu falo para os pais cujas crianças diz o seguinte, céu, é para lá que eu vou. O que é que esse pai precisa? O que é que eu, como pai, como mãe, preciso saber, segundo a tua palavra, segundo o manual de vida que o Senhor deixou para mim? O que é que eu preciso saber para que o meu filho alcance o desejo que ele tem? O tema dessa festividade, céu, é para lá que eu vou, é uma afirmação. E fiquei pedindo a Deus, Deus, o que? E veio um versículo à minha mente, onde fala sobre duas mulheres, apenas um versículo. Mas não precisa de muito para a gente perceber o quão é importante o nosso trabalho para com os nossos filhos. E ficou registrado na Bíblia apenas um versículo para duas mulheres. 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 5, que diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Apóstolo Paulo falando com o jovem Timóteo. E dentro desse tema, céu é para lá que eu vou, para os pais, eu trouxe a seguinte afirmação, capacitado para guiar os meus filhos para o céu. Quem puder, repite comigo, capacitado para guiar os meus filhos ao céu. Lembrando que esses filhos, na verdade, não são teus, eles são do Senhor. Nós somos apenas aquele a quem o Senhor confiou o seu tesouro. E a história de Tiago, muito pequena, de Timóteo, muito pequena, o pai dele era grego, a sua mãe judia. A Bíblia não fala se em toda a vida de Timóteo o pai esteve presente. Sua avó, ela provavelmente era vó por parte de mãe, vó materna. A Bíblia não diz se ela era uma avó paterna ou materna. Mas por conta do que elas acreditavam, da fé, eu creio que ela era avó materna. E o significado do nome Timóteo é aquele que honra a Deus. E esse nome ele tem origem no grego. Então dá para perceber que houve uma participação do pai na escolha do nome, porque ele é um nome de origem grega. Então o pai grego, mas ainda assim foi um nome que muito me chamou a atenção, aquele que honra a Deus. E desde pequenininho a bênção já estava na vida de Timóteo. Porque o seu nome, a escolha do seu nome dizia, aquele que honra a Deus.
Mas dentro do nosso tema que eu coloquei para os pais, que o Senhor me deu ao coração, capacitado para guiar os filhos, porque todos concordam, creio que todos irão concordar comigo, se não todos, mas uma boa parte. Não é fácil guiar filhos para o céu. Nós vivemos em um mundo, nós vivemos em uma cultura que nos cerca, que nos aperta e que constantemente nos ataca e ataca os nossos filhos. E essa investida, ela é para nos afastarmos do Senhor, nos afastarmos do caminho do céu e não nos direcionando para o céu. Mas nesta manhã, vamos terminar essa manhã e em nome de Jesus, declarando sobre as nossas vidas que somos pais capacitados pelo Senhor para guiar os nossos filhos para o céu. E me faz lembrar agora de uma vez que, em uma das situações com os meus filhos, eu entrei em desespero em casa, eu comecei a chorar, quieta, calada ali, mas as lágrimas descia, e era uma sensação de impotência muito grande, a sensação de impotência. E quando eu olhei para Edmilson, ele com aquela cara assim, que foi? Do nada? Oi! E eu olhei para ele e disse, eu estou sentindo que eu não vou conseguir educar os nossos filhos como eu desejo educar, para o Senhor, devolver para Ele, educar para Ele, para que quando eles estiverem velhos, eles não se desviarem do caminho. E ele olhou para mim e disse, calma, continue insistindo e vai dar certo. Não é agora que você vai conseguir ver o que você deseja. É muito mais à frente que você vai ver. E ali eu parei, deu aquela força, aquele ânimo para insistir e continuar. Eu quero dizer nessa manhã, não desista do seu filho. Está difícil. O seu coração parece que não vai aguentar, parece que você não vai conseguir. Não desiste, não abre mão do teu filho, porque a longo prazo você vai ver o fruto do seu trabalho, da sua perseverança em dedicar-se a estar cuidando da herança que o Senhor te deu. E nesse tema eu disse, Senhor, eu entendo que eu preciso ser capacitada por Ti, pelo Teu Espírito, para guiar os meus filhos, assim como todos os pais. Mas eu queria 3 pontos, 3 palavrinhas primordiais, que pudessem me orientar, me guiar. E eu fiquei ali parada e orando. E o Senhor, por incrível que pareça, eu disse para Edmilson, eu pedi 3 e o Senhor me deu 3. E o primeiro ponto que o Senhor quer tratar conosco nessa manhã é sobre a nossa responsabilidade. Para guiarmos os nossos filhos ao céu, precisamos ser responsáveis. Vemos com muita facilidade pais que terceirizam a responsabilidade para a tia da EBD, a responsabilidade para a tia do departamento infantil e a responsabilidade até para o pastor da igreja, a responsabilidade muitas vezes para a esposa do pastor da igreja. Mas quando se trata da própria responsabilidade de guiar o filho, ele se omite. E aí o pecado da omissão existe. E eu quero dizer para você nessa manhã que, segundo a palavra do Senhor, o manual que Ele deixou de vida para as nossas vidas, Ele diz o seguinte em Deuteronômio, e aí essa manhã a gente vai sim passear um pouquinho pela Bíblia, porque eu gosto de, quando se trata de vida espiritual de criança, responsabilidade de pai, nada melhor do que a palavra do Senhor. Nada melhor do que o próprio Deus
falando conosco. As minhas palavras de mim mesma, elas não têm valia. São palavras que são ao vento. Mas a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes. E ela é verdadeira, ela não mente. E quando ele fala, ele faz cumprir o que ele fala. Então eu gosto muito de usar a palavra do Senhor, porque assim haverá prosperidade no nosso trabalho quando nós usarmos a palavra daquele que não falha. Então, convido você nessa manhã para, junto comigo, descobrirmos que a responsabilidade é nossa. Deuteronômio, capítulo 6. E o Senhor diz assim, começando do versículo 1. Agora, estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor vosso Deus ordenou que vos ensinasse, para que pudesseis cumpri-lo na terra que vais possuir. Andando mais um pouquinho, o 2 diz assim: para que possas temer o Senhor teu Deus, para guardar todos esses estatutos e mandamentos que hoje te ordeno a ti, a teus filhos e aos filhos dos teus filhos, todos os dias da tua vida. E aí com uma promessa, para que se prolonguem os teus dias. E aí, quais são esses mandamentos? Versículo 5 diz assim: e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua força. É isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração. Para você poder transferir alguma coisa para seu filho, precisa estar no seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se o meu coração tem bênçãos, na minha boca vai transbordar bênçãos sobre o meu filho. Se o meu coração tem maldição, vai transbordar pela minha boca palavras de maldição sobre a vida do meu filho. Então, vamos prestar atenção sobre o que nós estamos falando. E principalmente naquele momento, porque vamos admitir, quem nunca se estressou com uma criança, atira a primeira pedra. Quem nunca gritou, pelo amor de Deus, com uma criança, atira a primeira pedra, porque a gente sim, temos os nossos limites. Mas é nesse momento em que precisamos dizer ao Espírito de Deus, o teu fruto precisa estar em mim, mesmo quando eu estiver agitada com meu filho. Porque não é porque eu estou agitada com o meu filho, com o comportamento dele, não é porque eu estou frustrada, que eu vou olhar para ele e dizer: você não presta, você é desobediente, você isso. Não diz isso para o teu filho. Diz: meu filho, você não foi feito para isso. Você foi feito para ser obediente. Por que você está assim? Então fica crente. Em nome de Cristo, fica quente, se comporta, porque senão eu vou me desviar. Diz alguma coisa, mas não coloca para o teu filho palavras de maldição. E continuando, o 7 diz assim: e ensinarás diligentemente a teu filho, e falarás delas, quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. O Senhor está falando com você. A responsabilidade é tua. No começo do capítulo ele diz: as ordenanças que te dou. Agora, pois, estes são os mandamentos para que e hoje te ordeno para guardar os seus para que possas temer o Senhor teu Deus, para guardar todos seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno. Ordeno a você, ordeno a teus filhos e ordeno aos filhos
dos teus filhos. A tua responsabilidade é muito maior do que só apenas o teu filho. É para você. Primeiro precisa estar em você. Primeiro precisa estar em mim, no meu coração, na minha vida, no meu comportamento, para depois eu conseguir passar para o meu filho e para os filhos dos meus filhos. E os mandamentos são esses. Então, em nenhum momento o Senhor Deus delegou a responsabilidade de ensinar a amar ao Senhor, a ensinar os mandamentos diligentemente, com responsabilidade. Ele não delegou ao tio da EBD, nem à tia da salinha. Também ele não delegou à tia do culto infantil. Também ele não delegou ao pastor. Ele delegou a nós, pais. Então a responsabilidade é nossa. Precisamos entender que quando eu terceirizo, eu estou sendo omisso. E o que é pior, o fruto que eu vou colher lá no futuro pode não ser o almejado, o desejado e o sonhado hoje. Amém? Então, a responsabilidade é minha e é sua. Não é de mais ninguém. E, primeiro, no meu coração. Primeiro, na minha vida. Primeiro, no meu testemunho. E o meu filho vai seguir os meus passos. Guia o menino no caminho em que deve andar. E quando ele envelhecer, ele não vai se desviar. E eu vou dizer a você, é muito mais fácil eu ensinar com o meu testemunho, eu ensinar com o que eu estou vivendo, do que eu ensinar falando e ter sucesso. Edmilson gosta de dizer, ele gosta muito de criança, e ele diz assim, olha, essas crianças, às vezes ele tem uma palavra com as crianças lá na igreja, ou no culto infantil, ele faz alguma coisa, ele diz alguma coisa, ou normalmente ele faz a ação no culto. Ele chega em casa e diz assim, olha, essas crianças, elas provavelmente vão crescer, vão tornar-se adultos, mas eles talvez nem lembrem o que foi ministrado no culto, por mim, através de mim, mas com certeza ele vai lembrar-se desse momento, desse gesto que eu fiz e ensinou. E um dia desse a gente estava falando e conversando e chegou alguém e eu lembro que a pessoa olhou para ele e disse assim, pastor, cadê a katana? Não lembra nem qual foi o texto que ele usou, aquela ilustração com a katana, ele levou uma katana mesmo de verdade. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que a tua atitude em casa, ela vai ensinar muito mais rápido do que a tua voz. Você precisa sim falar, sentar, ensinar. Mas antes de falar, sentar e ensinar, o que você fala tem que estar em concordância com o que você faz. Eu não posso chegar em casa e deixar minha casa toda desorganizada e esperar que os meus filhos organizem ou sejam organizados. Jamais. Eu não vou, quando estar bem agitada, falar uma palavra torpe na minha boca e esperar que o meu filho não reproduza aquela palavra. Então, precisamos pedir ao Espírito de Deus que Ele derrame sobre a nossa vida o fruto do Espírito. Porque se tivermos em nossa vida o fruto do Espírito, tudo mais estará em concordância com o caminhar seu e do seu filho, seu e da sua casa. Porque quando você pensar em gritar, quando você pensar em se estressar, quando você pensar em falar palavras de maldição sobre a vida do teu filho, que ele não presta, que ele nasceu para isso, que você é maloqueiro ou que você não sei o que você fala, mas você sabe o que você fala. E nessa manhã, em nome de Jesus, decrete sobre a sua vida mudança de hábito no seu trato com o seu filho. Você não precisa maltratar o seu filho verbalmente para que ele te obedeça. Fala com ele, diz para ele, olha filho, você, mesmo irritado, porque a gente se irrita mesmo, você não é assim. Em nome de Jesus, você não é assim, crente.
Vigia. Vigia. E aí eu tenho certeza que ele vai parar assim, vai ficar olhando para você, porque os meus fazem isso. Olha assim, fica, sabe, aquele choque. Você consegue. Você pode. Porque o Deus que você serve, ele foi falado nessa manhã aqui, que o Deus que nós servimos, ele é o Deus do impossível. E quando você disser, eu não consigo, as minhas forças não dão, o meu entendimento, o que eu sei, o que eu penso, o meu dia a dia não me permite, coloca na tua boca, decreta sobre a tua casa, sobre a tua vida, eu vou conseguir, mesmo sem poder, mesmo aqui na minha cabeça, dizendo que há uma impossibilidade imensa, mas eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas e mudança em mim vai acontecer. Quando você mudar, a mudança que você precisa nos seus filhos, ela precisa começar por você. Porque deixa eu dizer um segredo a você, o seu filho é seu espelho. O que você vê no seu filho é o reflexo do seu comportamento com o seu filho. A minha mãe gosta de dizer que criança nasce e ela, quando nasce, ela é um livro em branco. O que vai ser escrito, vai. Agora, o que vai ser escrito e quem vai escrever é o pai e a mãe quem vai decidir. Se você vai escrever coisas boas, se você vai escrever coisas ruins, ou pior, se você vai terceirizar para outros ou para o mundo escrever na vida do seu filho. Então, o que vai ser escrito, vai. Agora, o que será escrito é decisão sua. Ou por omissão, porque você não optou escrever, ou por determinação e responsabilidade. Eu vou escrever no meu filho. Eu vou escrever nas páginas dele. Eu vou dizer para ele, sentar à mesa, ao levantar. Eu tenho, o mais velho que mora comigo tem 14 anos. 14 anos, mas com 14 anos, às vezes, eu ainda preciso lembrar a oração da mesa. Ele chega da escola depois que todo mundo almoçou, 2 e pouquinho da tarde, e senta ali e já vai. E eu, quem orou? A oração. Precisamos insistir com os nossos filhos. Não desiste. É trabalho árduo. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. E o fruto que você vai colher lá na frente vai ser fruto de glória para o nome do Senhor Jesus ser glorificado através de você. Segundo ponto é dedicação. E precisamos ter, além da responsabilidade, uma vez que a gente decidiu que a responsabilidade é minha, agora eu preciso ter dedicação. Dedicação. Deuteronômio 6 e o 7. Diz assim: e você as ensinará diligentemente a teus filhos, e falarás delas, das leis, dos mandamentos, quando te assentares em tua casa, e não só até aí, e quando andares pelo caminho, também não parou por aí, e quando te deitares, e quando te levantares. Então, não é só uma vez que você precisa, é com dedicação, é tudo que você vai fazer, você expressar Deus na sua vida e você colocar Deus para o teu filho. Porque eu costumo pensar que o mundo, as influências do mundo, ela vem para os nossos filhos em uma torneira gigantesca, vem sobre a vida dos nossos filhos em larga escala, mas os hábitos bons da palavra de Deus, de uma vida com Cristo, ele vem no conta-gotas, e às vezes o conta-gotas está quebrado. Imagine você, uma plantinha que é regada com veneno em abundância, e essa mesma planta, ela
só recebe gotinhas ali de vida, de água. Então precisamos, aqui a palavra do Senhor, ela deixa muito clara para a gente. As ensinarás diligentemente, com dedicação, a teus filhos, e falarás dela quando te assentares em tua casa. E mais, e quando andares pelo caminho, que quando você estiver andando com seu filho, para qualquer lugar que você esteja também colocando, não vou dizer pregando para o seu filho, não, mas colocando ali alguma coisa do Senhor, o temor do Senhor, colocando que ele não pode falar aquela palavra. Quantas vezes na minha casa os meus filhos chegam da escola com uma palavra que não é boa de se ouvir, não chega a ser um palavrão, mas uma palavra que, se eu permitir um pouquinho mais, vai ficar mais fácil de que um palavrão chegue na boca dele. E eu digo, olha, essa palavra a gente pode trocar ela. Não permite, tenha dedicação. Quando você ouvir uma palavra que não é um palavrão, mas também que não é uma boa palavra dele estar falando, diz, olha, essa não é uma palavra boa. Vamos falar que tal essa outra palavra, ou você pode escolher outra palavra, você é inteligente, mas não usa isso. Então, no caminho, vai ajudando o teu filho. E quando te deitares, a historinha de dormir. Essa é ótima. Quando eu era professora de escola dominical, a gente sabia qual era o pai que contava a história, qual era a mãe que contava a história para o filho dormir. Porque a criança que escuta histórias na hora de dormir, ela, quando chega na EBD, ela tem uma participação diferenciada. Se o professor não tomar conta da sala, a criança senta, ou a criança levanta e conta a história todinha. Então, ao deitar, fala do teu filho. Fala do Senhor para o teu filho. E quando te levantares, vai para a escola. Cuidado com o que você vai fazer. Cuidado com o teu comportamento. Eu confio em você. Todavia, você não pode ser influenciado pelos teus colegas. Cuidado com a roda de escarnecedor. Usa a palavra do Senhor. Mas para você usar, você tem que saber. Então, vamos tirar um tempinho de leitura da palavra do Senhor para as nossas vidas. Não precisa ser 2, 3, 4 horas. Se você tem, glória a Deus, faz isso, porque vai ser muito bom. Mas se você não tem, tira aquele tempinho para você aprender a palavra. Porque como é que a gente vai ensinar se a gente não sabe? Então, a dedicação. E a dedicação, ela requer amor responsável. O amor responsável é o amor que não é permissivo. Tem aquele amor que é permissivo. Permite tudo que a criança quer, eu permito. Tudo que o meu filho quer, absolutamente tudo, eu permito. E ele não pode ouvir não. Eu não consigo entender como é que alguém educa uma criança sem conseguir dizer não. Porque os 10 mandamentos estão aqui. E de 10 mandamentos, se você for ler, você vai encontrar 11 palavras não. 11 vezes a palavra não em 10 mandamentos. E olhe que era o Senhor nos ajudando a chegar no céu. É o Senhor cuidando da nossa vida para que a gente viva em harmonia na comunidade, para que a gente não roube, para que a gente não mate, para que a gente não... São 10 mandamentos, 11 vezes a palavra não. Então, eu entendo que o não para os nossos filhos ouvir é extremamente necessário. Agora, o amor responsável, educar com responsabilidade. Comunicação. Para você fazer uma educação do teu filho, você precisa de comunicação com ele. Quantos de nós dizemos que não temos tempo de conversar com os nossos filhos porque o dia a dia nos impede? Porque o nosso dia cansado, corrido, nos impede. Mas quantas vezes o teu filho está com o telefone na sala, você com o telefone na sala, o teu marido com o telefone na sala, o teu vizinho com o telefone na sala, o teu primo com todo mundo, cada um no seu mundo. Então, se a gente procurar tempo para se comunicar com os nossos filhos, nós vamos sim encontrar.
antes os nossos filhos se comunicando conosco do que eles se comunicando com o mundo. E aí, um outro ponto que também requer dedicação é o exemplo. É difícil ser o exemplo. É muito difícil ser o exemplo. Mas é necessário que a gente seja o exemplo. É pelo exemplo de dedicação de Lloyd e Eunice que Timóteo tornou-se um obreiro aprovado pelo Senhor. É pelo exemplo de Ana que Samuel tornou-se, que Deus fez de Samuel um sacerdote, um juiz e um profeta. É pelo exemplo de Maria. E aí agora eu fico imaginando, Deus quando olhou e procurou uma mulher para educar o seu filho, que estaria se transformando em homem, que seria carne, que habitaria entre os humanos em sua degeneração. Qual seria a mulher que educaria essa criança? E aí Maria é um exemplo para as nossas vidas. E na Bíblia também existe um exemplo da falta de comunicação. Os filhos de Eli. Os filhos do sacerdote Eli. Tenho certeza que não houve comunicação. Porque se houvesse a comunicação necessária, o sacerdócio de Eli, a vida de Eli teria sido passada para os filhos. O amor ao Senhor, o temor ao Senhor, a reverência, o servir com responsabilidade na casa de Deus seria passado, mas ele não conseguiu. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas por falta de comunicação, houve filho matando filho, houve filho agredindo a filha. E tudo isso por falta de comunicação, por falta de dedicação, por falta de educar com responsabilidade. E como ser diligente na formação do seu filho? No dia a dia. Como é que eu posso ser? Como é que eu vou fazer isso? E eu costumo dizer que não existe coisa melhor. Eu testei e deu certo e eu continuo fazendo. Não existe nada melhor do que você conseguir êxito na educação do teu filho, que o teu filho te escute quando você usa a Bíblia. E eu coloquei aqui alguns versículos que eu gosto de usar e eu vou passar para vocês a dica. Deixa a dica para vocês. Esse primeiro aqui eu vi a minha mãe fazer. Era um bebezinho, eu creio que do tamanho da Ana e talvez ou menor, 2 anos e meio por aí, não sei. Mas ele era muito pequeno, ele não falava ainda. E não existia professora na EBD para aquela idade. E ela trabalhava com crianças e todas as salas estavam com seus professores, tudo certo. E aquele pequeno estava na sala dos maiores e ela sabia que ele não ia ter progresso nenhum, não ia acontecer nada, porque ele estava sendo ministrado para ele em uma linguagem muito acima do que ele precisava. E ela pegou ele, levou para uma outra sala do departamento e começou a contar a história de Jesus. Eu não sei como foi que ela contou a história de Jesus, muito menos da morte dele. Mas o que eu sei é que domingos depois, no culto da igreja, ele estava chegando com a avó dele, que ele vinha para a igreja com a avó. Ele estava chegando com a avó dele e eu estava do lado dela. E ela disse assim, o que foi que a tia, ela disse o nome dele que eu esqueço agora, aprendeu com a tia. O que foi que a gente viu naquele dia? E eu pensei que a criança não ia responder nada. Ele nem falava direito. E ele olhou para ela e disse assim, na fala dele, na fala de bebê, mal falado, Jesus ama eu e tu. Eu fiquei... Eram dias depois. Era noite, era um culto à noite.
Não lembro se terça, se domingo, não lembro qual dia, mas era vários dias depois. E ela lembrou e contou para mim, disse, olha, aí contou o que aconteceu, porque acho que até ela ficou surpresa. Então, não é em vão o que você faz, mesmo quando ele é muito pequeno, muito pequeno. E aí, dedica. Essa é uma dica. Ensina ao teu filho. E usa uma palavra pequenininha. Jesus ama eu e tu. Ele não precisa de muita coisa. Precisa só saber que Jesus ama eu e tu. Pronto. Uma outra frasezinha, um outro versículo que eu gosto, é sobre como não comer na igreja. Os meus filhos já passaram dessa fase, mas quando eles estavam nessa fase, eles viam algum coleguinha, uma pipoca, um chiclete, alguma coisa no culto, e um deles tentou um chiclete. E quando eu olhei para ele, eu fazia assim. E ele não entendia. E aí ele veio até mim e eu disse, arrumou esse chiclete aonde? Jogar. Aí ele disse, mas está todo mundo chupando chiclete lá no departamento infantil. Eu olhei para ele e disse, mas você não é todo mundo. Porque a Bíblia diz que quem tem fome, come aonde? Come em casa. E isso está em 1 Coríntios, para você conferir. 1 Coríntios, olha, pega lá a caneta. 1 Coríntios 11:34. Quem tem fome, come em casa. Meu santo, depois que eu ensinei isso, olha, não teve mais problema. Não teve mais problema, porque é a palavra do Senhor quem está falando. Quem tem fome, come em casa. Um outro. Sobre ter preguiça para ajudar. E aí, quando aquela preguiça bate, aí a gente faz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Só tem como ser sábio se a gente trabalhar. Então, vamos ajudando, vamos. Outro. Esse é o ótimo. Esse é perfeito. Sobre fazer o bem. Lá em casa a gente tem às vezes alguns eventos dentro de casa e precisa que um vai buscar uma coisa, está na casa da avó e vai buscar em casa o que precisa. E aí o outro diz assim, traz o meu. Aí o outro faz, eu não, vai buscar você. Quando eu li esse versículo, eu disse, eu vou aproveitar esse versículo, eu não vou esquecer. Quando eu descobri, eu digo, por que eu li a Bíblia já todinha, por que eu não lembro desse versículo? Mas quando eu vi, eu lembrei na hora sobre isso. E eu disse, vai ter oportunidade. Vai ter sim. E quando o bonitinho chegou, traz o meu. O outro mais bonito ainda disse assim, vou não, vá você, que você tem pé. Aí eu olhei para ele e disse, olha para mim agora que eu vou te dizer uma coisa, um segredo. Lá em Tiago 4:17, diz assim, portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. E aí, meu irmão, vai pecar ou vai trazer o que o outro precisa? Porque quando for a vez do outro, ele também não vai querer pecar, né? E aí, pronto, resolvido. O bem que você pode fazer, meu filho, e você não faz, você está pecando. Se Jesus voltar, vai ficar. Não é comigo, é com você. Eu estou só te instruindo, eu estou só te ensinando o que é a verdade. E contra a verdade não existe argumento. Meu esposo disse que a verdade é como um leão, não precisa que ninguém defenda ela mesmo se defende. Quem vai defender um leão? Ninguém. Então, existem várias outras. Sobre mentira. Meu filho, você está mentindo. Porque se você estiver mentindo, você sabe quem é o pai da mentira? João 4:8-44 diz que Satanás é o pai da mentira. Então, é bom a gente usar esses versículos para ensinar os nossos filhos, porque é fácil. Torna-se fácil quando a gente usa a palavra de Deus. Então, vamos ter um pouquinho mais de dedicação para as nossas vidas, para que possamos ensinar os nossos filhos. E já terminando aqui, perseverança. Mateus 15:21-28. Vai ser bem rapidinho esse que a gente já vai estar terminando. Já era para ter parado. Mateus 15, do 21 ao 28. Eu achei essa história perfeita. E perseverança, eu procurei saber o que era perseverança. E perseverança é uma qualidade de quem persiste. Ou seja, que não desiste diante de dificuldades e mantém-se firme nas suas ações.
Então não desista do seu filho. Ele é um adolescente cabeça dura, não desiste do teu filho. E um exemplo muito bonito é da mulher cananeia. Quando ela vai à procura de Jesus e ela vai em desespero. E ela diz para Jesus que ela tem uma filha que terrivelmente ela é atormentada por Satanás. E que por si só nos nossos dias a gente já teria dito, alguns já teriam dito, olha, é caso perdido, não tem mais o que fazer. Ela é atormentada por Satanás e não tem mais o que fazer. Mas essa mulher, ela viu solução, ela não desistiu da sua filha. E mesmo ela possessa por Satanás, possessa de demônios, a sua vida afligida diariamente, e ela procura o Senhor e diz: Senhor, filho de Davi, a minha filha está severamente atormentada por demônios. E ela foi buscar libertação para a filha. E Jesus olha para ela e diz que não. Os seus discípulos dizem: Jesus, manda ela embora. Manda ela embora, que ela está aperreando. E aí o Senhor, ela continua insistindo. E ela insiste pela segunda vez. E ela insiste pela terceira vez. E aí ela chama a atenção do mestre. E ele diz que nunca, mulher, grande é a tua fé. Seja isso assim como você deseja. Então, não desiste do teu filho, persevera. Ele está nas drogas, ele está em um momento que você não quer, ele está com um comportamento que você não quer, ele talvez esteja depressivo, eu não sei o que está acontecendo com o teu filho, mas não desiste. Em Jeremias 23 e 29 diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Então, insista com a palavra de Deus, porque por mais duro que esteja a condição do teu filho de voltar-se para o Senhor, mas a palavra, ela é como um martelo que destrói a rocha mais dura que existir. Então é assim que vamos conseguir levar os nossos filhos ao céu. E o manual para que você seja o guardião da alma do seu filho está aqui. Esse é o manual que você precisa para ser o guardião da alma do seu filho. Porque a alma do seu filho, ela é preciosa para o Senhor. E você não precisa ser um pai e uma mãe boazinha. Você precisa ser um pai e uma mãe com responsabilidade. Porque no momento em que o teu filho vê você com responsabilidade, com dedicação e com perseverança pelo comportamento dele, pela vida dele, ele vai entender que o seu amor é um amor genuíno, é um amor verdadeiro, é um amor que se importa, é um amor parecido com o de Deus. Então, nessa manhã, que não só tenha sido palavras ao vento, mas que ela tenha descido ao teu coração, porque foi ministrado nessa manhã a palavra do Senhor Jesus. E o teu filho ainda tem solução. Por mais difícil que esteja para você, o Senhor Deus tem a saída. E Ele é a saída.